Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais uma análise da semana, momento em que eu trago aqui para você um pouco da minha perspectiva frente ao deslocamento de preços que está para ocorrer, ou seja, nada do que já aconteceu, e sim um pouco da minha perspectiva do que ainda vai acontecer nessa semana. Lembrando, a gente está numa semana decisiva, afinal de contas, a gente voltou para uma região de resistência e temos ainda o fechamento mensal muito próximo. A partir de quarta-feira nós temos uma nova vela do mês, o que pode sim gerar para a gente um certo otimismo. Então eu convido você a acompanhar esse vídeo a fim de ficar bem informado para o que esperar do deslocamento nessa semana. A todos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não faz parte do canal, fica meu convite, se inscreva aqui no canal da PowerInc, também deixa teu gostei clicando aqui embaixo. Isso ajuda demais o nosso canal e contribui para que a gente consiga alcançar mais pessoas. Isso também nos traz aí um feedback positivo, sinal que tu está gostando do nosso conteúdo, né? Então vamos lá. O que está acontecendo e o que a gente pode ter observado nos últimos dias, né? A gente vem com um movimento bem forte, né, do Bitcoin, gaps fortes aqui de barra, né? A gente neutralizou toda aquela sequência de semanas negativas e, sim, a semana anterior, essa daqui, ela deixou uma longa sombra inferior e chegou a testar uma parte do gap comprador, o que é sim algo interessante, porque os compradores estão demonstrando apetite pelo risco. Eles querem comprar, estão comprando os recursos. Porém, em gráficos maiores, como por exemplo o gráfico mensal, se a gente der uma olhada aqui, a gente percebe que todos os meses, né, após a gente chegar aqui em 1º de março, a gente tem uma positiva, uma negativa. Positivo, negativo, positivo, e a gente pode sim novamente ter que lembrar da situação de que nós estamos em um movimento lateral. A gente ainda não saiu da lateralidade. Esse tipo de comportamento de barra, né, com uma longa sombra inferior, uma captura de liquidez dos fundos, pode dar para a gente um indício de ruptura? Pode. Porém, a gente tem que lembrar que nós estamos ainda dentro dessa estrutura. Uma coisa importante para a gente perceber é, quando nós observamos os meses anteriores, ele não consegue romper as estruturas, né? Então a gente vem com meses que as máximas elas vêm no mesmo nível, nesse caso aqui, né? Um pouquinho acima, mas nenhuma a gente consegue romper máximas estruturais, né? Ou seja, a estrutura de máxima de meses, como foram abril e maio, março, né? Elas nem foram testadas. E essa é a região onde a gente tem hoje, né, o topo até o presente momento de 2024. Seria muito importante se o nosso fechamento mensal se mantesse acima dessa faixa, né? Então, qualquer fechamento acima desses 68 mil, na minha humilde opinião, é sim algo bem otimista, tá? A gente tem pontos mais específicos, né, pensando em um fechamento ainda assim otimista, né, mas não tão alto, a gente estaria falando aí em algo em torno dessa faixa aqui. Deixa eu só confirmar com vocês. 68.500 é a região aqui que a gente está, basicamente, e o fechamento da semana 68.225. Então, se a gente for querer ser otimista até demais, qualquer fechamento acima dessa POC, né, dessa situação aqui, onde a gente vê o ponto de controle, onde mais foi negociado o preço, já seria otimista. Só que eu confesso que eu espero sim um fechamento pelo menos acima dessa região aqui do semanal. Então eu quero ver o mensal fechar acima da semana que a gente viu agora, que foi uma semana doji, né? Um candle de indecisão, mas com uma longa sombra inferior e que mostra que os compradores dominaram e absorveram a briga e defenderam da ponta vendedora. Então assim, essa região, para mim, segue sendo uma zona de alerta. Afinal de contas, para quem acompanha o nosso trabalho, percebeu o seguinte: na nossa última live, vou até mostrar para vocês aqui, a gente compartilhou esse estudo aqui. A gente tinha a ideia de 1, 2, 3 em desenvolvimento, a gente poderia estar numa onda 4 e depois a gente está agora, né? Isso aqui foi o que tinha sido feito o estudo, né? Uma possível segunda contagem, né? Tinha 2 variáveis, essa aqui se mostra ser a mais clara, né? Que a gente poderia chegar aqui para a faixa dos 69, 70 mil dólares, né? E a partir daí talvez iniciar uma correção. Então é muito importante a gente lembrar disso. Nós estamos em uma zona de resistência e agora, nesta região, o otimismo aflora. Todo mundo fica corajoso. É impressionante. Ninguém é corajoso aqui, né? Ninguém é corajoso aqui. Mas aqui todo mundo é corajoso. Então é importante a gente lembrar disso. Será que a gente não está sendo levado pelo mercado?
fazendo com que o mercado manipule o nosso sentimento, ficando otimista no topo e pessimista no fundo. Isso é o que acontece com muitas pessoas. E por esse motivo, inclusive, eu compartilho com vocês o que a gente escreveu lá para o nosso grupo Premium, no dia 10 de julho. Para quem ainda não conhece o grupo Premium, fica aqui o meu convite para você conhecer. Tá? A gente está, sim, com uma promoção. Então, se tu ainda não conhece, ó, considere fazer parte aí do Premium. Último dia para promoção anual. Então, ó, escanear o QR Code, né, que está aqui na tela. Você vai ter a oportunidade de assinar o plano anual por 12 vezes de R$ 99,90. Você vai receber estudos como esse que eu estou te mostrando aqui, no momento exato, com uma descrição importante para você tomar a sua decisão. No dia 10 de julho, onde todo mundo estava falando que o preço vinha para 40 mil dólares, a gente comentou aqui, fez um estudo, falando que a gente estava abaixo do custo da energia da mineração, né? E a gente ainda descreveu o seguinte: as oportunidades só parecem ser óbvias depois que elas já passaram. Todas as vezes que o Bitcoin veio abaixo do custo de mineração, o sentimento do mercado era medo ou medo extremo. Após esse breve desvio, o preço marcou o fundo. Eu vou continuar lendo agora no Telegram, né? Onde a gente escreveu completo essa leitura, eu só tirei um print. Marcou o fundo e se recuperou rápido. Então assim, pessoal, na minha opinião, esse tipo de informação vale dinheiro. E se você quiser estar bem informado, fica o meu convite para você acessar o Premium. Atualmente, eu quero trazer para você a seguinte percepção. Nós estamos em uma região de resistência. Aqui é o momento de você ficar corajoso? Não, né? Aqui não é o momento de você ficar corajoso. Aqui é o momento de você talvez botar uma parte do seu lucro no bolso. Lembra daquela análise que eu trouxe para vocês aqui na live na semana passada? Essa análise para mim ela ainda é válida. Eu não posso descartar esse sentimento. Ainda mais que o preço nesse exato momento ele chega em uma região e os gráficos de sentimento apontam que comentários positivos sobre o Bitcoin aumentam. Sentimento do mercado volta a ser a ganância. Você percebe o perigo disso? Então é muito importante você não ficar extremamente eufórico aqui. Ao passo que, em gráficos menores, como o diário, a gente já se encontra em uma resistência, assim como no semanal e mensal, a gente pode ficar atento ao seguinte: caso, no dia de hoje, nós venhamos a ver a abertura do mercado americano fazendo um rompimento acima dessas regiões e correção, nessas regiões aqui, na minha humilde opinião, você deve sim ficar atento. Então, 72.050, essa faixa aqui dos 72.073, 72.50, 72.100, você deve ficar atento para algum tipo de captura de liquidez. Então, uma das coisas que você pode marcar aí em seu gráfico seria algo nesse sentido, uma liquidez disponível aí a ser capturada. Afinal de contas, você tem sim aqui uma região onde todos os shorts, né, vão buscar manter seus stops acima dos 72 mil aqui, 72.100. Então, se o preço agulha para essa faixa, a gente vê uma boa captura de liquidez. Qual que é o perigo disso? Em uma semana que abre com um movimento muito direcional, principalmente se a gente vem com uma grande barra aqui, a gente tem que ter cuidado para quê? Para na semana em desenvolvimento, ou seja, durante a própria semana que fez o primeiro dia com uma barra muito forte, a gente não devolver todo o movimento. Isso seria perigoso e poderia fazer a gente, inclusive, testar esse gap aqui, que está aqui na faixa dos 66.100. Então, esse é o primeiro ponto de suporte atraente, assim como esses dois fundos aqui que a gente tem, que são pontos também de captura de liquidez. Ao invés da liquidez vendedora, né, os stops dos vendidos, aqui a gente teria um ponto de liquidez comprador. Então, na minha percepção, para a análise da semana, o que você tem que ficar atento? Bem, primeiro, se você sim aproveitou e conseguiu, na última live que nós estávamos juntos aqui, fazer a sua operação com a gente, comigo, na última quarta-feira, onde a gente descreveu essa estrutura aqui, você conseguiu comprar por volta de 64.100, 64.200, nessa região, se você conseguiu fazer isso, ótimo. Esse é o primeiro alerta. Se você comprou por aqui, você tem que realizar uma parcial aqui. Não é uma situação de eu acho que. Aqui é uma zona de parcial sim, meus amigos. Caso o preço avance para um último impulso nessa faixa aqui, nesta região, você tem que ficar atento a armadilhas, falhas de rompimento, para tentar talvez atuar até mesmo na ponta oposta, na ponta vendedora. Tá? Se você vê a oportunidade do preço corrigir para cá, esta é a primeira área onde você pode ter sim
uma zona de suporte relevante. Vai ser confluente com o fechamento da semana e uma zona aqui onde define uma base de preços que gerou esse último impulso. Porém, eu quero salientar para vocês uma importante situação. Dentro do gráfico do RSI, o índice de força relativa, que mede aí a força, a pressão que o preço está em uma tendência, né? A gente já vem observando uma divergência importante. Tá? Então, isso é um ponto de alerta. No gráfico de 4 horas, a gente tem uma divergência de preço e de indicador. O que nos mostra que a gente já chega em um processo onde a exaustão do movimento ela pode estar próxima. Então, eu acho que tu tem que ter um certo cuidado com negociar na ponta comprada aqui, tá bom? Nesse exato momento, um zigue-zague abaixo deste fundo pode dar origem aí ao início de uma correção. Então, se o preço ele perde este fundo, a gente tem a quebra de uma estrutura que gerou uma nova máxima, qualquer recuo para essa faixa, a gente terá uma zona de resistência no fechamento da semana também. Qual seria o ponto para ser atuado aqui? Me desculpem. O ponto para ser atuado aqui seria daí mais uma vez na mudança de polaridade. O que antes era um suporte pode se tornar uma resistência. Se você tiver um padrão aqui de zigue-zague, você pode atuar, mesmo que seja em gráficos intradays, ou seja, 15 minutos, 30 minutos, tá? Você pode operar, sim, de uma forma mais objetiva nesta região, tá bom? Então, assim, galera, uma visão aqui geral, eu teria uma atenção específica, tá? Em, primeiro, abertura da semana, né? Mercado americano, a gente vê que pode, sim, levar o preço para uma captura. Essa região, para mim, uma atenção para a armadilha. Eu, como estava posicionado, estou trazendo para você aqui a clara mensagem de realizei uma boa parcial aqui. Não acho que aqui não é um ponto de você, vou esperar, vou pagar para ver. Eu acho que aqui tem que tirar sim parcial, stop gain abaixo desses fundos, tá? Se o preço cria uma captura aqui, a gente pode estar prestes a inverter o movimento e essa região que antes era um fechamento que pode servir de suporte, né? Se o preço não violar essa mínima, se a gente não viola essa mínima, a gente tem um suporte nessa faixa para um novo movimento. O preço vem, né, como uma faca na manteiga e viola essa mínima, a gente pode estar disposto a olhar para esta região de fechamento semanal como ponto de inversão, para o preço criar algum tipo de zigue-zague e a partir daí a gente desenvolver algum tipo de estrutura de baixa, tá? Nem que seja um zigue-zague simples, ok? A partir do momento que a gente capta esses fundos, eu teria uma atenção maior para um movimento corretivo apenas de captura de liquidez, trazendo o preço abaixo dessas regiões, mas depois fazendo um grande pavio e voltando a subir. Se isso acontecer no meio dessa semana, a gente vai estar aqui para atualizar vocês, lembrando que na quarta-feira a gente tem live, então eu espero que você tenha conseguido absorver um pouco da minha leitura aí para essa semana e também acompanhar a minha live aí na quarta-feira. Por isso fica o meu convite, estendo para vocês aí o convite para estar com a gente ao vivo, porque lá a gente vai trazer um pouco mais sobre o deslocamento de preço e a gente vai ter um pouco das informações as quais a gente está trazendo aqui. Se o preço chega nessa região, a gente vai ter provavelmente uma situação melhor para atualizar, né? O que pode ser feito se a gente estiver por aqui na quarta-feira e caso o preço realmente estiver na mesma região, né? A gente tem que estar se preparando para o fechamento do mês. Se a gente não perder a mínima, né, dessa estrutura aqui, a gente pode sim estar dispostos a observar um fundo ascendente de novo para um novo impulso, mesmo com uma certa divergência. Mas a minha atenção principal é algum tipo de falha de rompimento, afinal de contas a gente está bem otimista, né, com o sentimento do mercado e a gente já está numa zona de resistência. Então um certo cuidado sempre é válido, lembrando, o seguro morreu de velho, então você não vai querer alavancar comprando violentamente nesta região, pode ficar muito perigoso, tá bom? Então talvez essas compras nessas faixas plotadas em azul seja mais sensato para você, tá bom? Espero vocês então na quarta-feira. Meu muito obrigado, desejo a ti uma boa semana, ótimos trades e meu forte abraço. Até mais. Aproveita, se tu ainda não for inscrito no canal, se inscreve e curta o vídeo clicando aqui embaixo. Um vídeo de recomendação para você assistir, minha última live, então ó, só clicar no vídeo recomendado aqui do lado. Até mais, falou!